Olá, graça e paz a você que me ouve. Quero falar com você hoje sobre escolhas. Como fazer as nossas escolhas. E, claro, a Bíblia ela é um manual de vida, já falei aqui isso várias vezes, e ela tem resposta para nós, como fazer as nossas escolhas. E dentre tantas respostas que a própria palavra de Deus nos oferece, eu gostaria de te chamar a atenção hoje para meditarmos em Provérbios 14, versículo 4. Ele diz assim: sem os bois o estábulo fica limpo, mas é pela força do boi a fartura da colheita. E aí o que isso quer nos dizer? Eu falei, Deus, o Senhor deixou escrito para nós, através de Paulo, dizendo que toda a escritura é inspirada pelo Senhor, com o objetivo de nos ensinar, de nos exortar, de nos direcionar, de nos salvar, de nos transformar. Mas esse versículo, ele tá meio fora, não tá não? O que ele quer dizer para mim? E aí o Espírito Santo foi me revelando através das pesquisas que eu fiz, através da meditação, através de pensar, de aplicar isso. E aí cheguei nessa conclusão que eu quero meditar com você. Tá difícil fazer algumas escolhas? Tua vida tá difícil? Tá pesada? Tá complicada? Vem comigo. Então vamos lá. O que significa na falta do boi os estábulos estão limpos, né? Significa que você não tem trabalho. Significa que você não tem que cuidar dos animais. Significa que o seu estábulo tá lá bonitinho, cheirosinho, do jeito que você deixou pela última vez que você usou. Então você não precisa dedicar tempo ao cuidado, nem dos seus bois, nem da limpeza e organização do seu estábulo. Mas aí tem uma renúncia, que é a da fartura na colheita, porque é pela força do boi que você consegue ter fartura. Só com a força do seu braço, a sua colheita não seria tão farta quanto se você tivesse a ajuda dos animais. Claro que nós estamos falando de um contexto lá do passado, onde a terra era arada pela força do boi, né? Aqueles carrinhos que iam com o boi puxando, o homem direcionando, enfim. Quem é da lavoura sabe melhor do que eu o que eu tô querendo explicar aí. É esse o contexto. Mas aí vamos trazer para nós, porque a Bíblia é um livro atual. É para nós, é para mim, é para você hoje. E isso me levou a entender o seguinte, que todas as escolhas que nós fazemos, nós precisamos pesar numa balança o que essa escolha vai nos trazer. Não só de bem-estar, de sucesso, de alegria, que normalmente é o que nós estamos buscando, mas também vai ter um preço a ser pago, né? Vai ter um preço. Por exemplo, eu posso colher pouco com a força dos meus braços e não ter que me preocupar em alimentar boi, vacinar boi, cuidar de boi e limpar estábulo. Mas eu posso querer uma fartura na minha colheita. Eu quero colher mais, o que eu estou colhendo não é suficiente, não está me agradando. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar o boi, eu tenho que investir, eu tenho que planejar, eu tenho que construir um estábulo e depois eu tenho que manter esses animais, cuidar desses animais e limpar o estábulo. Entendeu? Tudo que a gente escolhe, a gente precisa colocar nessa balança para ver. Tem um ditado que diz: cada escolha uma renúncia. No auge dos meus 50 anos, eu já estou querendo melhorar ele. Cada escolha, várias renúncias. Você foca numa coisa e você renuncia a várias outras coisas em prol daquela coisa que você focou. E daí, está disposto a renunciar? Porque depois que você escolheu, você não pode ficar reclamando. Você não pode ficar achando disso um fardo, entendeu? Você quer almoçar, você quer comer, você tem louça para lavar. Você quer comer, quer ter comida na sua casa, você tem que trabalhar para comprar aquela comida. Você quer melhorar o padrão da sua vida, você tem que aumentar o seu trabalho. O teu trabalho não está te trazendo o retorno que você gostaria para o teu padrão de vida, então você tem que estudar mais. Então, para estudar, você vai ter que abrir mão do descanso, você vai ter que abrir mão de passeios, você vai ter que abrir mão de uma série de coisas, talvez até de um dinheiro agora, no princípio, diminuir o seu padrão de vida para pagar essa faculdade. Então, entende que talvez você nem sabe o que quer, talvez você está deixando a vida escolher para você as coisas, talvez você está seguindo as diretrizes do nosso querido irmão Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Mas isso tem um preço altíssimo, porque
a vida está fazendo escolhas para você e essas escolhas estão te obrigando a renunciar a certas coisas. E como não é você que está escolhendo, você está tendo que renunciar a coisas que provavelmente é importante para você. E aí a vida vai virando um caos. Essa questão de deixar a vida escolher ou seus pais escolherem, é claro que até uma certa idade nós não temos entendimento, mas eu estou falando aqui talvez com pessoas adultas e que os pais ainda estão dando a diretriz da sua vida e você não consegue, não é porque os seus pais não sabem, mas eles não são você. Então, você não tem tido escolhas, tido atitudes de escolhas e outras pessoas à sua volta estão se vendo obrigadas a fazer escolhas por você. Isso não é bom, porque cada escolha várias renúncias. Então, o meu marido faz uma escolha para mim, porque eu não escolho, para mim tanto faz, e aí eu sou obrigada a renunciar a várias coisas a partir da escolha dele. Então, isso é muito sério. E eu acredito que muitas pessoas hoje estão vivendo uma vida medíocre, uma vida de insatisfação, uma vida com ansiedade, com depressão, às vezes escravos de vícios para fugir de uma realidade, porque não escolheram e estão renunciando às coisas que são importantes em função de escolhas que outros fizeram ou que a própria vida fez para nós. Então, medite bem nisso, avalie bem isso, né? Qual área da sua vida que não está legal e que você precisa se posicionar? Você precisa fazer uma escolha. Área espiritual, área profissional, área sentimental. Alguma coisa, se você não está bem, se você está precisando mudar, renovar, está te obrigando a pensar em escolhas. E o pior é que se você não se posicionar, como eu já falei aqui, repito mais uma vez, a vida vai escolher para você e nem sempre vai ser a melhor escolha. Geralmente é a mais fácil e a mais fácil nem sempre é a melhor. Então, essa área da sua vida que não está legal, dedique um tempo para ela. Chegue diante de Deus, coloque ela no altar, porque você que tem a Cristo, Deus deu-lhe o direito de ser chamado filho de Deus. Então você tem um Pai celestial, onipotente, onipresente, onisciente. Chega diante dele com essa área da sua vida, coloque diante do seu altar, do altar do seu Pai e converse com ele. Peça para ele uma orientação. Depois dessa oração de orientação, dessa conversa com o seu Pai, pega a Bíblia. Pegue ali, leia um texto. Poderia ser sequencial essa leitura, se você não tem o hábito, é necessário fazer uma leitura sequencial. Mas se você está numa questão vida profissional, por exemplo, financeira, vai para Provérbios. Se é uma questão espiritual, vai para o Novo Testamento, vai para o livro de João, né? Vai mergulhar naquela riqueza da graça de Deus e vai pesando as renúncias que você vai ter que fazer de olho aonde você quer chegar. Eu tenho certeza que aquilo que não pertence ao Senhor, Ele vai limpar do seu coração. Porque o nosso coração é doente, é enganoso, então ele precisa ser alimentado pelos sonhos de Deus, porque o nosso coração deseja coisas más, deseja coisas que não trazem boa vida para nós, apesar da gente achar que sim. Mas Deus é quem tem a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável em qualquer área da nossa vida. Primeiro faça uma escolha hoje, se você ainda não fez. Escolha Jesus, entregue sua vida para Ele. Que aí você já vai dar um enorme passo na sua vida, que é sair da escravidão do inferno e ter o direito de ser chamado filho de Deus. A sua vida já não é mais dentro dessa vida terrena aqui de no máximo 80 anos. A sua vida passa a ser eterna. Essa é a escolha. A escolha. É a única que a gente tinha que dedicar tempo fazendo na vida. Feito isso, você já pode começar a frequentar a casa do seu pai.
Você já pode chegar diante da presença, você tem um pai, você já não é mais um órfão, você tem um pai celestial. Você pode até ter seu pai, seu super-herói aqui na Terra, que não é todo que tem, né, o privilégio de ter, mas você pode até ter, mas ainda assim é um pai limitado. Te ama, mas é limitado. Agora esse não, esse é onipotente. Todos os dias você pode chegar diante dele com os seus problemas. E todos os dias você pode chegar diante dele com a sua gratidão. Porque tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é dele. E essa é a primeira escolha. Depois disso, você vai fazendo outras escolhas e vai pesando as renúncias. Inclusive, Jesus fala, o preço do discipulado. Você tem que pôr na balança para você ser discípulo de Cristo, né? O peso. Porque se você entendeu que realmente você quer ser discípulo de Cristo, você vai vencer o preço a ser pago para ser discípulo dele. Porque para salvação você não paga preço nenhum, mas para ser discípulo de Cristo, sim. Porque aí você tem realmente renúncias a fazer. Se você entendeu o que é o caminho, essas renúncias vão ser leves, porque Jesus falou que o fardo dele é leve, que ele não põe nada de peso sobre nós. Mas se você não entendeu, aí sim as renúncias são pesadas, porque você não entendeu a mensagem da cruz. Então, se posicione, faça essas suas escolhas. Eu estou falando aqui de vida espiritual, mas essas escolhas precisam ser pesadas em todas as áreas. Para ter um filho, para não ter filho, para casar, para não casar, para viver solteiro. Tudo tem que ter. Você tem que avaliar para você poder saber as renúncias. Uma vez que você tem isso tudo muito claro, sabe o teu alvo, onde você quer chegar, sabe que Deus é por você e não contra você, e aí vem as dificuldades, você enfrenta. Você fala como Paulo, eu estou contente, tudo eu posso naquele que me fortalece. Agora, se é a vida que está te levando, aí você tem que fazer igual o nosso querido irmão Zeca Pagodinho. Estilo de vida de quem está anestesiado, de quem precisa estar com um copo na mão para poder levar a vida, porque esse caminho que a vida nos leva é um caminho de escravidão. Eu espero ter sido clara com você na meditação desse versículo, mas olha quanto assunto um único versículo nos leva. Poderíamos falar muito mais coisa aqui. Agora você imagina quanta sabedoria tem nesse livro, nesse best-seller, no mais vendido do mundo, o mais perseguido e o mais vendido, que é a palavra do nosso Deus, que é a Bíblia, que é o verbo. Invista nisso, faça essa escolha hoje. Eu tenho certeza que essa vai ser a melhor escolha da sua vida. Leia, aprenda e aplique a palavra de Deus, em nome de Jesus.